E aí, pessoal, como é que vocês estão? Comigo está tudo bem? Dando continuidade aqui, pessoal, no capítulo 14 de Gênesis, nós já vimos no outro vídeo que Melquisedeque ele levou pão e vinho e abençoou Abraão, e Abraão deu uma parte do despojo de guerra para Melquisedeque, não deixou Melquisedeque também sem ser abençoado, né? Que era uma prática muito comum dos povos daquela época, darem uma décima parte do que você tinha para ajudar algumas situações, ajudar um estado, ajudar um país, ajudar religiões pagãs. E Abraão, né, por ver que Melquisedeque era servo do Deus Altíssimo também, resolveu ajudá-lo com a décima parte que ele tinha recebido da guerra. Bom, enfim, no dia de hoje eu quero comentar o seguinte: Abraão foi ao encontro dessa guerra, que nós lemos o capítulo 14 inteiro, porque Sodoma e Gomorra entrou em guerra com alguns outros países, né? E o sobrinho de Abraão, ele foi aprisionado, ele acabou sendo prisioneiro de guerra, ele com toda a sua família. E um escravo ali, ou um serviçal, ou alguém próximo que conhecia Abraão, conseguiu escapar desse aprisionamento e foi lá e falou para Abraão. Chegou aos ouvidos de Abraão que o seu sobrinho Ló tinha sido aprisionado. Abraão resolve reunir alguns amigos, né, que era Manre e seus irmãos, e vai guerrear contra esses países que tinham aprisionado Sodoma e Gomorra. E eles conseguem libertar Sodoma e Gomorra, libertam Ló e sua família. E acontece um fato bem interessante aí, que o rei de Sodoma, ele tenta fazer meio que uma troca com Abraão, né? Ele fala, olha, eu fico com as pessoas e você fica com o despojo da guerra. Nós sabemos que se você tem pessoas, você tem trabalho, você tem renda, ele não deixou Abraão decidir, já é um primeiro erro. E o outro foi que Abraão percebeu que aquilo poderia não fazer bem para ele no futuro. Que se ele aceitasse alguma coisa do rei de Sodoma, aquilo poderia ser usado contra ele numa futura eventualidade. Por exemplo, se Sodoma entrasse numa guerra, entrasse numa batalha, ou usar aquela ajuda que ele deu para Abraão de uma forma tipo, olha, eu te ajudei, agora chegou a tua vez de me ajudar. E usando esse exemplo de tipo, olha, eu te ajudei, agora você tem que me ajudar. Para Abraão não se sentir amarrado e para Abraão não ter o falatório que poderia ocorrer também, tipo assim, ó, Sodoma enriqueceu Abraão. Abraão queria que as coisas viessem simplesmente da parte de Deus. Abraão fala o seguinte para o rei de Sodoma: olha, o despojo da guerra você dá para as pessoas que me ajudou. Você dê a parte deles e o que eles vão querer, que é mãe e seus irmãos. A minha parte de ti eu não quero nada. Por quê? Porque amanhã você pode jogar na minha cara, um exemplo, que eu enriqueci Abraão. Sendo que, na verdade, tudo veio de Deus. E o que eu levo para mim sobre esse texto é o seguinte: muitas vezes nós temos que saber falar não, é não aceitar um presente, às vezes, não aceitar uma proposta de emprego, não aceitar, às vezes, um cargo na igreja que está sendo condicionado, entendeu? A tipo um suborno, a não aceitar uma amizade que só visa trocas, uma amizade que não é verdadeira. Então nós, como cristãos, nós temos que pegar um versículo desse que Abraão falou não para o rei de Sodoma e trazer para a nossa vida, para os nossos dias. Inclusive esse versículo está no capítulo 14 de Gênesis, no versículo 23, está aqui, ó. Que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia da sandália, para que você jamais venha me dizer, eu enriqueci Abraão. Ou seja, que não tenha uma troca futura, entendeu? Que a pessoa venha jogar na sua cara, a pessoa só é o que é porque eu fiz na vida dela. Não, nós temos que ser, principalmente nós cristãos, porque Deus é na nossa vida, entendeu? Deus faz por nós, Deus é com nós, Deus é por nós e nós somos para Deus.
Sempre nisso, pensa sempre nisso. Então, muitas vezes nós temos que saber falar não. Muitas pessoas podem se magoar, mas lembra-se, o importante é Deus, tá?